be deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me deep. Você que está com a sua Bíblia, quero lhe convidar. Hoje nós vamos encerrar o nosso momento de palavra. Nós vamos falar no Salmo de número 13. E hoje é o nosso último encontro com esse Salmo, nesta série que nós estamos falando. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia nesse Salmo, Salmo de número 13. E para a gente pensar um pouquinho sobre esse texto, o que esse texto nos ensina e o que a palavra de Deus, a partir desse texto, então, tem a acrescentar a todos nós. Estou me ajeitando com o microfone aqui. Acho que ele soltou aqui, querido. Luiz, dá uma ajuda aqui. Isso, por favor. Aí, maravilha. Pronto. Agora estamos ajustados. Maravilha. Salmo de número 13, eu quero convidar você para a gente repensar. Esse texto nós já dividimos ele em algumas vezes, né? Já ajustamos ele em 3 momentos. Eu quero só recapitular, lembrando os irmãos que se você quiser assistir na íntegra as primeiras 2 partes, está no nosso YouTube. É isso, Caio? Canal do YouTube, se inscreva lá, Primeira IPI São Manuel. Se inscreva lá, dê um like, assim que fala, Caio? Dê um like, é isso? Coloque seu comentário, participa com a gente lá, e vai ser muito bom você estar com a gente, e você coloca no sininho, você vai ser lembrado das palavras, das mensagens, quando elas chegarem para você. Toda semana tem um toque do céu, e toda semana também a mensagem, já na terça-feira, já está sendo lançada. É isso, né, Caio? E você pode acompanhar. A primeira vez que nós pregamos sobre Salmo de número 13, foi a primeira parte, e a segunda e hoje a terceira e última parte do Salmo 13. A primeira vez que nós conversamos sobre ele, se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, nós falamos um pouquinho sobre as expressões que o salmista nos trazia, quando por 4 vezes ele repete a expressão chamada até quando? Até quando? Até quando e até quando? E aí a gente aprendeu nessa primeira vez a sermos honestos em nossas orações. A gente às vezes tem algumas crises a despeito das nossas orações, a gente não quer falar para Deus o que a gente sente. E a gente coloca algumas palavras equivocadas, ou não é honesto a despeito do que a gente está sentindo, e aí a gente não consegue transferir o nosso coração para cima, como se Deus já não conhecesse aquilo que está no nosso coração. Então aprendemos na primeira vez a sermos honestos com nossas palavras nas nossas orações. E que essa honestidade, segundo o texto que nós aprendemos, ela acontece no quarto secreto. A intimidade com Deus acontece profundamente, como natureza da oração, no quarto secreto. Mateus capítulo 6, versículo 6. E nós somos desafiados nessa primeira vez a entender como é que anda a nossa ida no quarto secreto. E eu espero que nesses 15 dias, da primeira vez até hoje, você tenha melhorado a sua ida no quarto secreto. Você tenha melhorado a sua postura de oração diante de Deus. Você tenha desenvolvido melhor. Ou se você não fez nada a partir da primeira vez que você ouviu até hoje, eu sinto lhe dizer, mas você está perdendo o seu tempo, porque nada do que está acontecendo na palavra está mudando a sua consciência, a sua postura de ser. Por isso, pergunto para você, melhorou o seu tempo de quarto secreto? O desafio que nós fizemos também é orar sem máscaras, apesar de estamos com bastante máscara e sendo obrigado a usar máscara, mas nas suas orações no quarto secreto, não se utilize de máscaras, pelo contrário, seja transparente e autêntico diante de Deus. No domingo passado, no segundo momento que nós falamos sobre esse texto, ficamos no versículo 3 e 4. No primeiro momento, versículo 1 e 2, no segundo momento, versículo 3 e 4. E nesse segundo momento, versículo 3 e 4, nós aprendemos semana passada a colocar, como o salmista fez,
agregar à sua oração o caráter, o conhecimento que ele tem do próprio Deus, do caráter de Deus à sua vida. Isso fez muito sentido quando a gente olhou e ele, diante das suas emoções, toda aquela frustração que a gente falou semana passada, né? E você acompanha na íntegra lá, aquelas frustrações que ele estava vivendo, de repente ele se lembra, se recorda de quem é Deus e ele começa a buscar em Deus, na promessa de Deus, ações, e a sua oração começa a ter um novo rumo, um novo caminho. E a gente aprendeu isso semana passada, onde ele equilibrava as suas orações, mesmo com emoções, mas trazia para si também a contemplatividade daquele conhecimento que ele tinha de Deus. E aí nós somos desafiados a buscar mais em Deus pela palavra, a entender que Deus quer ser conhecido e que conhecer a palavra é muito importante tanto a mim quanto a você. Só crer ou só ter a informação não é o suficiente, nós vamos conhecer, ter intimidade com o Deus da palavra na pessoa de Jesus. Falamos sobre isso semana passada e alguns desafios ficaram. Como é que anda a sua relação com a palavra de Deus? Um outro desafio, como é que anda os seus lábios? Você profere palavras, versículos, textos da palavra? Outro desafio que ficou para a semana passada, o Espírito Santo te faz lembrar, segundo a própria palavra de Deus, lá no livro de João capítulo 14, versículo 26, ele te lembra de algo que está no teu coração, ou se o Espírito Santo for te lembrar, ele não vai recordar você de muita coisa, porque não tem palavra em você. E por último, como é que anda a palavra de Deus, no sentido da gente ter internalizada na sua vida? Por isso eu pergunto para você, e nós encerramos a semana passada com esse desafio. Se a gente não tiver porção da palavra, vai ser difícil a gente enfrentar essa caminhada da vida. Porque é pela palavra que Deus conforta, que Deus restaura a minha e a sua esperança. E hoje, para a gente finalizar, o salmista, ele muda mais um pouco o rumo da sua oração. Se no primeiro momento, a sua oração, ela continha muitas emoções, frustrações, a sua palavra até quando dava voz ao seu sofrimento, autêntico, razoável fazer isso, aprendemos isso já. Depois ele muda um pouco, no segundo momento, a sua oração, e ele começa a lembrar daquilo que ele conhecia de Deus pela palavra. Ele mudou o rumo da sua oração por aquilo que ele conhecia de Deus pela palavra. E nesse terceiro momento, ele começa a ter algumas ações diferentes, que são diferentes, opostas talvez à da primeira, somando como por motivo da segunda e dando parte naquilo que é a terceira. E eu quero te convidar para a gente entender, voltando a ler o Salmo de número 13, para a gente entender e compreender toda essa narrativa que nós vamos falar no dia de hoje. O Salmo diz assim, lembre-se comigo, capítulo de número 13, versículo 1, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás o rosto contra mim? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, com tristeza na minha alma e no meu coração todos os dias? Até quando erguerá contra mim o meu inimigo e vencerá? Versículo 3, atenta-te para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina os meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Versículo 4, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Versículos 5 e 6, que nós vamos falar hoje, atente a essa leitura. No tocante a mim, quanto a mim, porém eu, depende da sua versão, diz assim, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele tem me feito muito bem. Quero convidar você a pensar nesse Salmo de número 13, nessa terceira e última ideia, melhor, que a gente entende essa oração de fé do salmista aqui como uma oração que começa com um protesto, ela de repente começa a tomar formato de súplica, de envolvimento com Deus, e nesse terceiro momento ela começa a ter um ar de confiança, um ar de louvor, um ar de consecução a respeito daquilo que ele estava vivendo anteriormente. E é muito importante a gente guardar isso, porque aqui para mim é o resultado real de uma fé genuína, que é colocar diante de Deus os seus próprios sentimentos, suas frustrações, é revelar-se a partir daquilo que Ele é, ou seja, do conhecimento que eu tenho dEle, da estrutura que eu tenho dEle, da liberdade que eu tenho de tê-lo como meu Senhor e Salvador. Mas nesse terceiro momento, ele começa a ter algumas ações a respeito de tudo aquilo que ele viveu na sua oração.
Por isso, se eu puder colocar esse terceiro tema, se no primeiro tema é ser honesto a despeito das suas orações, o segundo é agregar caráter de Deus nas suas orações, o terceiro seria colocar práticas nas suas orações. É parar um pouco de orar e começar a colocar ação na sua oração. Talvez eu quero convidar você para pensar, porque a gente, olhando para o texto do versículo 5, fica muito claro essa postura, porque ele dizendo assim muito claramente, olha o caminho que ele fez. Primeiro ele indaga a Deus, depois suplica a Deus, depois resultado dele suplicar, conhecendo a Deus, ele começa a confiar. Por isso nós falamos semana passada, e você se lembra disso, que antes de confiar você precisa conhecer. E a natureza da fé tem a ver com conhecimento, e o resultado na testificação tem a ver com confiança. Então primeiro ele suplicou, depois ele relembrou o conhecimento que tem de Deus, e aí o resultado foi a confiança. E essa confiança nele, não ficou só nele, pelo contrário, o fez projetar a ter uma postura diante da situação. E aqui eu quero parar um pouquinho para te incomodar. É muito normal a gente conhecer um monte de gente que conhece a palavra, ou conhece ou menciona textos bíblicos, ou vem à comunidade, mas as orações deles têm um conteúdo maravilhoso, mas na hora de ter postura, atitude sobre aquilo que eles acreditam, não é a mesma verdade, não é a mesma ação, não há comunicação entre aquilo que eles oram, naquele que eles creem e naquela postura que eles têm. Isso é muito razoável a gente pensar e tentar ajustar um pouquinho para nós, porque nessa questão aqui, nesse texto, exatamente no versículo número 5, Davi começa com essa ação, ele dizendo assim, quanto a mim, talvez na sua versão dizendo, porém eu, ou na sua versão, todavia eu. Essas três expressões ou mais, que talvez na sua versão contenha, elas corroboram com a expressão de Josué. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele vai falar do povo, fala, ó, vocês vão adorar os antepassados, vão adorar isso, aquilo, tal, porém, todavia eu e minha casa. O que ele faz? Ele olha a situação, tira um diagnóstico da situação, e diante de toda a situação ele toma uma postura, uma atitude, uma reação prática a respeito daquilo que ele estava vivendo. Lembram de outro texto também, de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, que é essa canção que nós cantamos, quando ele vê que não tem gado nos campos, não tem fruta nas árvores, não tem nada para comer, não tem nada, ele olha, ele poderia ter uma postura, Senhor, cadê o Senhor? Senhor, o que houve? Ele poderia ter qualquer postura dessas que seriam razoáveis, mas o que ele faz? Ele diz no texto, todavia, ou seja, olhando o meu cenário, olhando aquilo que eu tenho, mas mesmo assim eu não vou me entregar. Todavia me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. O que o Davi ensina a gente aqui também, e esse texto nos deixa muito claro, é que a partir de análise dos fatos, a partir de analisar as situações, a partir de compreender o que Deus tem ensinado a gente a partir da palavra dele, o que se espera de nós é uma postura, é um comportamento, é uma atitude diferenciada. E infelizmente a gente não consegue enxergar essas situações como Davi enxergou aqui. Ele teve uma atitude diante da situação que ele estava vivendo. E é isso que você pode ter. Essa semana me mandaram alguns vídeos, inclusive, de pessoas reclamando. E me mandaram um vídeo muito legal de uma pessoa dizendo assim, olha, presta atenção nesse vídeo. E ele dizendo assim, se você ganha R$600 de ajuda do governo, se você pegar R$600, dividir, guardar um pouco desse dinheiro, comprar algumas coisas, guardar uma parte, coisas rápidas, eles ensinando, vai lá, compra, você vai lá, vende, pega esse dinheiro e gera, ele estava mostrando nesse vídeo que esses R$600 por mês, que o governo tem ajudado a gente, pode fazer muita coisa e fazer de algumas pessoas empreendedores, e você vê pessoas que hoje, antes não trabalhavam, na pandemia, começaram a se descobrir, se reinventar, e tiveram uma atitude em meio à crise, e estão se reinventando, e fazendo coisas maravilhosas que antes não faziam. Por que tudo isso? Porque eles tiveram uma postura diferenciada em meio à crise. É olhar para a situação, é averiguar os fatos, é confiar no caráter de Deus e posteriormente não ficar sentado, ter uma postura, uma ação retundante diante da situação. E infelizmente eu vejo que muita gente não faz isso. Esses dias uma pessoa chegou para mim,
Tiaguinho está bem aí? Está bem na paz? Tiaguinho está meio com dor ali. Já atrás alguém chegou para mim, vou usar o seu exemplo, Tiaguinho, e dizendo assim, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim. Tá, vamos orar. O que está acontecendo? Pastor, precisando de emprego. Tá bom, vamos orar. Aí oramos, conversamos com ele, oramos, ajustamos, para fazer o currículo, tal, vamos orar, mas vamos botar atitude na oração, tal. Aí dia desses eu perguntei para ele, falei, e aí, levou os currículos? Ah, não deu tempo. Sabe o que eu respondi para ele, né? Falei, então, vamos ter que fazer oração de novo. Falei, por quê, pastor? Porque não adianta você ficar orando e ficar sentado. Não adianta você pedir oração e a gente, toda a igreja ou você mesmo, nós oramos e você não tem uma postura depois de tudo isso. E é o que muita gente tem feito nessa situação. Ora para Deus, deixa eu colocar alguns pontos aqui. Ora para Deus para ter misericórdia do nosso país quanto a governo, mas na hora de votar é aquele que diz, eu não voto em ninguém. Na hora de você ter postura, uma atitude, você não faz o que tem que fazer. Na família, eu oro para que as questões se resolvam, eu oro para que as coisas mudem, mas na hora de você ter uma atitude de provocar a paz, não faz nada. Eu oro para que a minha saúde melhore, Senhor, me ajude na saúde, me ajude nisso, não estou muito bem e tal, mas na hora de você procurar um médico, ou você cuidar da sua saúde, procurar um exercício físico, você não faz nada. E aí você acha que a oração vai fazer sentido? Aí você acha que de repente a postura não vai fazer diferença? Claro que vai. Às vezes nós ficamos nesse imbróglio mesmo, de ficar pensando, ficar orando, ficar gesticulando e tal, mas na hora de fazer a coisa acontecer a gente para, e a gente não faz o que precisa ser feito. E aqui Davi nos ensina a fazer isso. Ele questionou, ele teve um momento com Deus ali de indagação, de questionamento, que é razoável, e sabe por que ele pode fazer isso? Porque ele tem intimidade com Deus, e aí depois ele suplica aquilo que Deus era, e aquilo que ele conhecia de Deus, e aí todo esse embrulho todo da oração, a convicção de quem ele era, e a convicção de que o negócio não está bem, faz com que ele tome uma postura, tome uma atitude, tenha um outro momento na sua vida, em dois aspectos que eu quero que você pense aqui. O primeiro que ele tem, uma atitude que ele tem, primeira atitude que ele tem, é a atitude quanto aos seus sentimentos. Confere comigo no versículo 5 e no versículo 6. No versículo 5 ele diz assim, confio na tua graça. E ele continua dizendo, regozija-se o meu coração na tua salvação. O que o salmista está dizendo para nós aqui, quanto aos seus sentimentos, é que ele parou, olhou para os seus sentimentos e teve uma atitude sobre ela. Olha como é fácil de entender. Se no primeiro momento, nos versículos anteriores, ele não confiava em Deus. Até porque as suas expressões de ausência de confiança em Deus estavam claras quando ele diz, o Senhor virou o rosto contra mim. O Senhor não me ouve mais. Os inimigos estão vencendo e cadê o Senhor? Se esqueceu de mim, ou seja, eu não tenho mais confiança no Senhor. Mas aí chega nesse terceiro momento, no versículo número 5, ele diz, quanto a mim, ou seja, eu vou parar com essa graça. Eu vou parar com esse negócio, eu vou ter uma postura a meu respeito, quanto àquilo que eu estou fazendo, e eu vou fazer algo diferente sobre mim. Sobre a minha desconfiança, eu vou mudar, e eu vou fazê-la ter confiança. Por isso que ele começa dizendo assim, quanto a mim, eu confio na tua graça. Se no início da oração ele não confiava, agora como atitude, ele começa a confiar na graça de Deus. Mas ele continua dizendo, o mesmo texto, ele continua assim, regozijo o meu coração na tua salvação. Mas no segundo momento, lá em cima, como a gente já falou, exatamente no versículo 2, ele diz, o meu coração está triste, eu estou cabisbaixo, eu estou chateado todos os dias. Mas a oração dele, nesse restante, ele diz assim, regozijo, ou seja, ele troca a tristeza pela alegria, ele troca a desconfiança pela confiança em Deus, ele troca a tristeza pela alegria em Deus, mas ele não troca porque ele viu, ele não troca porque aconteceu alguma coisa, Deus apareceu, não, ele troca simplesmente por causa da postura, da atitude, do reconhecer e daquilo que Deus tem preenchido no coração dele, ele muda o final da oração dele. E olha que interessante, os dois elementos que têm base para a mudança dos sentimentos dele, se o primeiro é graça, o segundo é salvação. E essas duas expressões que ele coloca, graça e salvação, que são a instrumentalidade, o sujeito aqui da mudança dos sentimentos desse homem, do salmista Davi, tem a ver comigo e com você.
Porque a palavra de Deus, no livro de Tito, capítulo de número 2, vai dizer para nós que a manifestação da graça de Deus está em Cristo Jesus. Ou seja, algo que veio do céu. Ele não está trazendo a sua confiança por coisas que ele enxerga. Ele não está desenvolvendo a sua confiança por alguma coisa que ele ficou sabendo. Ele não está desenvolvendo a sua confiança porque alguém mandou uma mensagem e falou, ó, já saiu dinheiro, ou alguma coisa, nada disso. Ele está reajustando a sua confiança na graça, algo que veio do céu, um favor imerecido que ele recebeu de Deus. E ele continua dizendo, a minha alegria que outrora não tinha, agora eu vou me alegrar, por quê? Por causa do outro elemento que vem do céu, chamado salvação. E a palavra de Deus, mais uma vez, vai dizer que tanto a graça quanto a salvação, elas culminam em Jesus de Nazaré. Isso fica fácil da gente entender por que os sentimentos desse homem começaram a se desenvolver, por que ações desse homem, ele começou a olhar para dentro de si e fazer um autodiagnóstico e começar a tratar. Por quê? Porque nós éramos pecadores, somos pecadores, mas em nosso pecado estávamos destinados à morte, mas veio a salvação pela graça em Cristo Jesus, para que um dia nos alcançando, pudéssemos dar a liberdade de viver diferente. Ou seja, antes você era escravo do pecado, hoje você tem pela graça e salvação em Jesus a liberdade de não pecar, a opção de não pecar, ou seja, você pode lutar contra isso. É isso que a graça e a salvação fizeram com Davi, e é isso que a graça e a salvação em Cristo Jesus devem fazer na minha e na sua vida. Mas eu quero desafiar você para uma prática muito simples aqui sobre isso. O que Davi fez? E o salmista faz isso outras vezes, tanto em outros textos, outros versículos de Salmos também fazem isso, e eu quero desafiar você a pensar sobre isso. É a palavra ali em Jeremias, quando ele diz, capítulo 17, versículo 9, cuidado com o teu coração, porque o coração do homem é enganoso. E aí então, vale o exercício que eu quero que você guarde nesse momento, de autoavaliação. Como é que você está com os teus sentimentos? Ou será que os teus sentimentos são razoáveis? São verdadeiros a despeito do que você está vivendo? Será que essa perturbação, esse pessimismo, essa preocupação, ou todos esses sentimentos que estão alojados na sua mente, será que eles são razoáveis? São certos? Devem estar ali? Fazem sentido para a vida? Por isso que, tanto Jeremias, mas no Salmo 42, exatamente no versículo 5, e repetindo no versículo 11, o salmista ali, que são os filhos de Corá, eles dizem assim, por que está abatido a minha alma? É uma introspectividade, é um bate-papo consigo mesmo. Já fez isso? Já fez isso, Tiagão? Um bate-papo consigo mesmo? É olhar para dentro de si e perguntar, por que eu estou assim? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tendo esse tipo de sentimento? Isso chama-se introspectividade. Isso chama você olhar em um momento, parar, a gente faz isso nos nossos momentos de solitude, é parar um tempo e começar a olhar para dentro de si e perceber que os sentimentos resultantes então de atitudes não são razoáveis tê-los nesse momento. E eu gosto de lembrar, até porque lá no livro de Mateus capítulo 6, do 25 até o 34, em especial no 32, Jesus vai dizer assim, quando fala sobre ansiedade, os gentios é que ficam preocupados, desesperados, que têm esse tipo de sentimento, porque o Pai conhece vocês e sabe de tudo que vocês precisam. Ou seja, Jesus está dizendo muito claro nesse texto, que você não precisa ficar com esse desespero, e com todas essas informações e emoções conturbadas, porque Deus está contigo, o Pai está com você, eu estou com você, diz Jesus, todos os dias até o final. Então por que a gente fica desesperado? Por isso que é importante que eu e você façamos um exercício de autoanálise, introspectividade. Perguntar como é que foi, perguntar como é que está, perguntar como é que está essa relação sua com as suas emoções. Mas no segundo momento, além dele ter essa postura quanto aos seus sentimentos, ele também tem uma atitude quanto ao seu comportamento. Se no primeiro momento é sentimento, agora é o comportamento que ele incomoda-se. É o comportamento que ele tem atitude e mexe. É no comportamento que ele tem posturas diferenciadas. E o texto deixa bem claro no versículo 6. E entenda isso. Se no primeiro momento ele entende, ele avalia, assimila para dentro de si, muda os seus sentimentos, e aí os seus sentimentos transformados, eles começam a ter posturas e comportamentos diferentes para fora. Está no versículo 6, quando ele diz então, cantarei ao Senhor. Cantarei ao Senhor. Por que ele vai cantar ao Senhor? Porque ele me tem feito muito bem. Espera aí.
Mas alguns instantes atrás ele não falou que Deus tinha esquecido dele? Alguns momentos atrás ele não falou que Deus tinha virado o rosto? Alguns momentos atrás ele não tinha dito na mesma oração que o próprio Deus estava aquém dele e os inimigos estavam ganhando dele? Como é que Deus estava lhe fazendo muito bem? Sabe o que é isso? Isso é postura de fé. Comportamento de alguém que crê, mesmo olhando para trás e não vendo nada. Comportamento de alguém que está em Cristo, alicerçando a sua fé, e mesmo não enxergando que as coisas estão mudando. Porque ela não precisa que as coisas mudem, ela precisa crer e confiar no caráter de Deus. E olha a expressão que ele coloca: confiarei, quando ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ou seja, aqui eu quero colocar para você entender essa postura, porque a gente tem vivido num tempo onde as pessoas falam que amam a Deus, mencionam que gostam de Deus, falam que entendem que Deus está com elas, mas a sua postura, o seu caminhar, o seu dia a dia, parece que elas não estão crendo ou vivendo como se Deus estivesse vivo. Por isso eu quero que você vá para a Bíblia, lá no livro de Tiago, quero ler esse texto em especial para você guardar, no livro de Tiago, exatamente no capítulo de número 2, versículo 18 em diante. Presta atenção na leitura desse texto que eu quero fazer para você. Tiago capítulo 2 diz assim, com relação às nossas atitudes: fé e atitude devem andar juntas. Postura deve andar junto com aquilo que eu creio. Caso contrário, aquilo que eu creio vai ser descredibilizado porque eu não vivo aquilo que eu creio. Presta atenção nisso. Versículo de número 18 em diante. Capítulo 2 da carta de Tiago. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Faze bem, até os demônios creem. Você já ouviu essa expressão? Até o capeta sabe que Deus é um só. E ele crê porque ele vê, ele está ali. Mas a atitude dele é diferente. Mas ele crê. E olha o que Tiago diz mais. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que o Tiago está ensinando a gente nesse texto é que o que vai dar validade, autenticidade, realidade para aquilo que eu creio é o meu comportamento. É aquilo que eu vou fazer depois, é aquilo que eu faço no meu dia a dia, é aquilo que eu faço como atitude concreta no meu dia a dia. E é isso que o salmista está fazendo aqui, e ele nos ensina nessa expressão quando ele diz, quanto a mim, eu vou fazer isso, 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 e mais ainda, quando no finalzinho ele começa a colocar essa expressão do salmista com toda a claridade, ele começa a dizer, quanto a mim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, contudo, eu confiarei, eu cantarei, eu louvarei, eu adorarei a Deus, o Deus da minha salvação. Por isso eu quero convidar você para alguns desafios para a gente encerrar esse momento. Querido, deu para entender o contexto de todo esse Salmo 13? Eu quero finalizar aqui, talvez, que a gente precisa entender que os nossos sentimentos, eles precisam ter algumas atitudes para eu e você pensarmos. Quanto aos seus sentimentos, eu quero trazer alguns desafios. Que tal você fazer uma autoavaliação? Que tal você olhar para dentro de si mesmo, mais do que para fora? Que tal você começar a enxergar como que um espelho, diz a palavra, algo que Deus tem dado e falado a você? Que tal você considerar que talvez eu e você erramos? Que tal você considerar em meio à circunstância que alguns dos resultados que estamos colhendo faz parte de alguns equívocos que nós tivemos? E essa autoavaliação faz parte da gente enxergar e perceber que a gente tem que mudar, senão o comportamento não vai mudar, senão a consciência não vai mudar e a gente não vai ter resultados diferentes lá na frente. Talvez avaliar as suas emoções quanto ao seu passado, avaliar as suas emoções quanto ao seu presente e avaliar as suas emoções quanto ao futuro na sua vida. Como é que você tem feito isso? E ao seu comportamento, você crê em Jesus? Creio que sim. Mas você vive como alguém que crê em Jesus?
Por isso, quanto à sua postura, seu comportamento, é fácil eu perguntar para você se você tem fé. É verdade. Mas a grande questão, se você estiver no vale da sombra da morte, você vai ter postura de alguém que tem fé? Ou você vai ter posturas de um desesperado que não sabe nem que tem pai, que está órfão, que não tem ninguém? Fica aquele entendimento, e aqui eu quero incomodar você. Tudo aquilo que nós falamos no primeiro domingo, no segundo e nesse domingo agora, elas estão no seu campo de informações, ou elas não estão no seu campo onde muda a sua consciência e relacionado com a sua consciência, o seu coração, começam a mudar o seu comportamento? Daí eu te pergunto, desde o primeiro domingo que a gente falou sobre Salmo 13, quando falamos sobre orar mais, você orou mais? Ou ainda você está com a informação de que você precisa, mas não fez a efetividade de que você precisa? Semana passada falamos sobre ler a Bíblia mais. Você tem lido mais? Eu mesmo, quando saí semana passada, falei, eu quero ver se eu termino até o final do mês de setembro todos os evangelhos e vou pelo menos nas 2 cartas. Já estou progredindo bastante, fiz desafio comigo. Por quê? Porque eu preciso pregar aquilo que eu quero viver e desejo viver e estou vivendo. Mas eu pergunto para você, você melhorou a sua leitura da palavra ou continua a mesma coisa? Quero desafiar você, porque uma vez eu li num dos livros de missões, lá em Cuiabá, quando nós estávamos naquele tempo, esse livro me chamou muita atenção, de um rapaz islâmico, que ele chegou para um homem, Luiz, e um homem cristão igual a você, e ele era islâmico, vou me fazer aqui mais ou menos como isso, e ele dizendo para o cristão, Luiz, ele disse a seguinte frase, Luiz, ele disse assim, nós islâmicos vivemos como se o nosso Deus estivesse vivo, apesar da gente ter o túmulo dele e poder visitá-lo, e vocês vivem como se o Deus de vocês estivesse morto, apesar do lugar onde ele está, nunca tê-lo achado. O que esse islâmico estava dizendo para nós é que nós temos um Deus que vive e ressuscitou, nós cantamos e vemos isso, mas o nosso comportamento no dia a dia parece que a gente não crê que Deus está vivo. Parece que a gente não acredita definitivamente, só na era das informações, só na conjunção da fé, mas não há obras nas nossas convicções de fé. Por isso, o que nós aprendemos sobre o Salmo 13, aqui eu quero, antes de finalizar, colocar esses aprendizados e depois deixar algumas dicas para você. Nós aprendemos primeiro, que questionamento a Deus não é falta de fé ou dúvida, é simplesmente um envolvimento íntimo com o Pai que me permite fazer isso. Se você talvez não consegue perguntar para Deus, falar, Senhor, até quando? Talvez é porque você não tem intimidade. Vá para o quarto. Melhore a sua intimidade com o Pai. Talvez você vai poder até chorar e dizer, Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas a gente não faz isso com quem a gente não tem intimidade. A gente aprendeu também no Salmo 13, que a dor faz parte da nossa vida. O salmista vive dores, e eu e você vivemos isso, e talvez hoje, nesse tempo de pandemia, ou de morte, de luto, nós estamos vivendo dores, separações, pessoas que nos deixaram, faz parte da nossa existência. E aqui vai uma chamada de sofismos que estão soltando por aí. Cuidado com esse negócio de não sentir dor. Não precisamos, isso é influência de outras situações, que não querem deixar a realidade. O próprio Jesus disse isso bem claro para mim e para você. No mundo tereis aflições. Você já faz parte da minha e da sua vida, lutas, então esteja preparado, porque o que vai mudar diante das lutas, não é a luta que você vai ter, mas é como você está para enfrentar essas lutas. Terceira coisa que nós aprendemos com esse texto todo, Salmo 13, é que as nossas orações precisam ser mais no quarto secreto do que no coletivo, porque é ali que a gente gera intimidade, é ali que a gente abre o coração, é ali que Deus olha para nós quanto Pai e vê o que está de fato e de verdade dentro, antes mesmo que os nossos lábios profiram algumas palavras. E quarto, nós aprendemos também que sem conteúdo bíblico, a gente vai padecer. O Espírito Santo não vai poder lembrar, nossas orações vão virar murmurações, queixumes e frustrações, porque falta a palavra de Deus no conteúdo das nossas orações. E por último, sem praticar o que temos, segundo o próprio Tiago, a nossa fé é vã. O que isso nos ensina? Que se a gente não viver o que nós estamos pregando aqui,
se você não levar como nota aquilo que nós estamos conversando aqui, se você depois desse culto não ruminar na sua imaginação, no seu cérebro, com a sua família, com os seus, se você não desenvolver tudo isso com você e falar, eu preciso tomar uma atitude, esse tempo foi em vão. Essa 1h30, 2 horas que a gente passa junto está sendo em vão. As suas leituras da palavra estão sendo em vão, porque você vê, você confia, mas a sua confiança não está no âmbito ou na proposta de atitude. Porque quando a crise vier, é que nós vamos ver se nós suportamos ou não, ou se nós cremos ou não em Deus. Por isso, para a gente pensar, e aqui eu quero encerrar, reflita e tenha posturas para você agir, e aqui eu quero guardar para você pensar. Primeiro, melhore a sua busca de intimidade com o Pai. Que tal você melhorar o seu tempo de oração? Que tal você se reorganizar a despeito da sua agenda? Coloque um tempo, quer seja de manhã, à tarde, à noite, mas um tempo certo para você ir para o quarto secreto, para um lugar secreto. Um lugar onde só você e Deus vai ficar. Você vai poder ali fazer uma autoavaliação, você vai poder orar mais, conversar com o Pai e ouvir o que Ele tem a dizer para você. Que tal você melhorar a sua busca por intimidade pela oração e também pela palavra de Deus? Que tal você procurar, não existe só Bíblia física no celular, em qualquer lugar, onde você está, a Bíblia está com você, porque é só você abrir o celular que vai ter um texto para você ler. E por que a gente não lê? Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Se eu abrir aquele momento de, como é que chama do celular que tem de tempo, como é que chama aquilo lá? Não é do time, de tempo de uso, tempo de uso dos celulares. Você que tem Bíblia no seu celular e diz que a usa. Se eu pegar o tempo de uso do seu celular, ele vai ser maior do que o seu Instagram, do que o seu Facebook ou menor? O que está alimentando mais a sua fé é o Instagram, é o Facebook, são as redes sociais, do que o encontro com a palavra de Deus. Segundo desafio que eu quero lhe deixar, reorganize as suas prioridades. Talvez algumas coisas que você está vivendo, em problemas, em dificuldades, é por causa das suas prioridades. Você não está conseguindo encaixar onde é, onde vai, onde não vai. Jesus diz isso em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar. Quando ele diz isso, ele está dizendo, reorganize e me coloque onde eu preciso estar, que é em primeiro lugar. Diz uma canção, se ele não for o primeiro, ele não quer ocupar nenhum outro lugar. Terceiro desafio para você pensar. Não procrastine a mudança, comece hoje. Soltei o toque do céu ontem, e o toque do céu dizia isso, bastas, faça hoje o dia do basta, o dia do chega, não vou mais ficar procrastinando, não vou mais ficar deixando para amanhã para começar a ler, para orar, não, vou começar agora, e você vai ver o resultado que o agora vai fazer na sua vida. Como nós lembramos do toque do céu, Zaqueu teve o dia do basta, e tudo mudou na sua vida. Que tal fazer com você também hoje? Eu quero parar com isso. Eu quero parar de procrastinar a leitura e oração. Eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer um projeto, fazer um plano, um acordo, um combinado, e eu vou fazer isso na minha vida. Faça isso. Tu não é capaz? Tantas coisas que você é capaz de fazer, por que não? Cuidando da sua vida espiritual e das suas emoções. E por último, desejo ardentemente que eu e você, que todos nós que estamos aqui no culto, ou que estamos participando em casa, sejamos cristãos autênticos e não nominais. Sabe qual a diferença? Cristão nominal tem nome de cristão, mas não tem atitude de cristão. Cristão autêntico tem atitude de cristão. E aqui eu quero finalizar com uma ilustração muito simples. Quero convidar o pessoal para vir para a gente cantar. Pode subir aqui hoje, nós já estamos para encerrar. Pode vir aqui, o pessoal vai vendo vocês chegarem, não tem problema não. Uma vez Alexandre o Grande diz uma das suas biografias, que Alexandre o Grande, quando ele chegou para ver o seu exército, quando ele, olhando o seu exército, todas as pessoas que estavam com ele ali, tinha uma fila grande, e ele chegou perguntando para alguns soldados que estavam ali, a seguinte pergunta, qual é o seu nome, soldado? E aquele soldado disse, fulano. Qual é o seu nome, soldado? Disse outra vez, e ele disse, ciclano. Qual é o seu nome, soldado? E nessas perguntas que ele foi fazendo, um dos soldados se chamava Alexandre. E quando ele chegou, Alexandre o Grande, todo aquele homem imponente, o Senhor, chegou para ele, qual é o seu nome? E aquele soldadozinho disse assim, Alexandre, senhor. Alexandre o Grande olhou para ele e disse, qual é o seu nome? Ele disse, Alexandre, senhor. Ele olhou e perguntou pela terceira vez, qual é o seu nome, soldado? E ele disse, Alexandre, senhor.
querendo soltar um pouco mais ar de voz. Quando aquele Alexandre o Grande, olhando para ele, disse assim: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque Alexandre o Grande, quando é chamado pelo seu nome, não responde desse jeito. Ele diz: eu sou Alexandre, Senhor. Por isso eu quero desafiar você que está acompanhando a gente. Você é um cristão? Se você é um cristão, tenha comportamento de alguém que vive por Cristo, de alguém que imita Jesus, de alguém que no dia a dia vive a autenticidade do Evangelho na sua vida. Caso contrário, isso não seja verdade, quero desafiar você a mudar de nome. Não se identifique como cristão. Não se identifique como cristão. Se identifique como um simpatizante. Se identifique como amigo de Deus. Ou qualquer outro nome, mas não se identifique como cristão. Porque um cristão não pode ter esse tipo de comportamento. Saia daqui pensando, querido, é possível dizer para Deus o que está acontecendo. É possível suplicar a Deus. Mas mais do que tudo, é muito necessário termos ação a despeito da nossa oração. Que você viva assim para a glória de Deus.